Quando o seu filho chora, você tenta parar o choro ou entender o motivo? Aqui em casa, a gente não tenta fazer a Martina parar de chorar na hora. No primeiro episódio, a gente falou sobre respeitar o não. No segundo, a gente falou sobre o corpo e os seus limites. E agora a gente vai falar sobre um assunto que a gente adora conversar com a Martina: as emoções. Qual é a nossa realidade aqui? Estamos criando uma criança de 2 anos que tem muitos momentos de frustração, muita irritação, medo, cansaço e não sabe ainda reconhecer esses sentimentos. Então a gente tá percebendo que agora já é a hora de começar a ensinar pra Martina os sentimentos. Explicar pra ela e tentar fazer com que ela entenda os sentimentos que ela tá tendo. Nomear os sentimentos que ela tá sentindo. Nunca invalidar os sentimentos que ela tem. Sim, porque a frustração é enorme nas crianças de 2 anos, né? E é aquela frustração muito boba na nossa cabeça, porque o bebê parece que ele imagina uma questão toda, parece que ele imagina todo um filme na cabeça dele. E aí, quando aquele filme não acontece da forma que ele pensa, e isso é num detalhe, uma banana que você descascou e não era, uma banana que você partiu e não era para partir, aquilo causa neles uma frustração enorme e eles precisam ser acolhidos e entender o que está acontecendo. Tem também o medo, e a gente não quer dizer pra ela: não, você não pode sentir medo. A gente entende quando ela sente medo, inclusive nomeia isso pra ela. Ah, então você tá sentindo medo, você tá com medo do barulho? Ah, é uma máquina que faz barulho. E realmente bem alto o som e às vezes dá medo mesmo, né? A gente tenta explicar ali pra ela o que tá acontecendo. Sim, se ela não quer ir num brinquedo porque tá com medo, porque tá com receio, a gente também não força. A gente entende que ela ainda é uma criança de 2 anos, ela é muito pequenininha. É aquelas clássicas, né? Ai, vai lá, não precisa ter medo. Isso a gente evita total aqui em casa. Aqui em casa, a Martina pode chorar. Ela pode sentir medo. E ela pode ter as frustrações. Embora às vezes canse também um pouco as frustrações, né? Não é um mundo perfeito como fica parecendo. Ai, fica lindo quando a gente fala, né? Mas a gente tenta muito se esforçar pra entender o que ela tá passando e o que ela tá sentindo. Até pra poder explicar isso pra ela depois. Nem todo choro precisa ser interrompido. Nem todo choro precisa de uma distração imediata. A criança começa a chorar e a gente fica: ai, olha lá, passa pela janela, olha lá o avião. Calma, às vezes a gente pode também esperar ela botar pra fora e ela chorar. Eu acho que o adulto não gosta do choro, ele se incomoda muito com o choro. Incomoda mesmo, vamos combinar, né? Incomoda, Cansa um pouco. claro. E não é só alcançar, você fica também olhando aquela criança chorando, esperneando, e aí você quer fazer alguma coisa para aquilo parar. É. E pensando até no sofrimento da criança, mas não é assim, sabe? Acho que esse chorar, ele é muito importante pro desenvolvimento dela, para ela conseguir botar para fora também esse sentimento que ela tem. E é dessa forma que ela tá colocando o sentimento para fora, então a gente precisa deixar. E as pessoas confundem muito, assim, chorar com fraqueza. Né? E não é isso, muito pelo contrário. É pra ela ficar forte mesmo. É pra ela entender o que ela tá passando e saber passar por a situação e lidar com aquele sentimento. E tem também quando ela se machuca. O bebê vai lá, tá correndo, cai. Clássica. Você nem viu e você fala, não foi nada. E segue, criança corajosa, maravilhosa, Já que não aconteceu eu estar sofre. num restaurante e eu vi a criança correndo, a criança caiu, os pais estavam de costas, eles já viraram, não foi nada. E, cara, tinha sido. Eu olhei pra eles e falei assim: olha, ela se machucou feio. Não, eu também tenho isso também quando eu vejo que as mães falam assim, ó, passou, o que qualquer pessoa fala, porque é a primeira frase de qualquer pessoa. Eu falo, não, realmente ele se estribuchou de cara no chão. E amassou o nariz e por pouco não faleceu. E aí você tá falando, não foi nada, a criança tá lá tirada no chão, né? Toda arrebentada, sangrando, o joelho sangrando. A gente tem essa mania sempre de tentar controlar, assim, isso que a criança tá sentindo. Aliás, eu acho que a gente foi ensinado, né, a fazer isso e a gente faz com a gente também. Então a gente passa isso pra frente, que é essa educação que a gente aprendeu. Então a gente precisa, eu acho que em um momento se questionar e começar a tentar ver isso. E como é legal o acolhimento dela saber que ela pode chegar pra você e dizer, sim, tá doendo, e chorar, e botar pra fora aquilo ali, e depois aquilo ali vai passar. E tu tendo uma criança de 2 anos, se tu ficar o tempo todo dizendo, não foi nada, ou não chora, tu vai passar o dia inteiro controlando aquela criança o tempo inteiro. Sabe, aquela criança não pode mais ser ela, não pode mais viver, não pode mais sentir. Então, nossa, é difícil. É complicado realmente para o adulto conseguir entender, mas assim, ó, a criança está passando por vários momentos da vida dela se desenvolvendo, então a gente precisa deixar que isso tudo aconteça. Então tem que deixar cair
deixar se machucar, deixar chorar e ir aprendendo com isso. E se isso tudo tá fazendo sentido pra você, já se inscreve no nosso canal. Esse episódio faz parte de uma série de como criar uma menina forte. Então, se você está gostando do nosso conteúdo, curte, compartilha, comenta sobre o que você está passando também, para que a gente também possa trocar essas informações, essas experiências todas. E aí entra ensinar pra Martina o que ela tá sentindo. É nomear os sentimentos para ela entender desde agora o que ela tá sentindo. Sim, ela precisa saber quando é que ela tá tendo um episódio de raiva, quando ela tá tendo um episódio de medo, quando ela tá tendo um episódio de felicidade. Então, assim, ela vai reconhecendo esses sentimentos. Porém, se nós adultos não conseguimos reconhecer o nosso próprio sentimento, como a gente vai ensinar isso para um bebê? Hoje, na madrugada, a Martina acordou às 4 da manhã e ela queria mamar e eu já fiz o desmame noturno. Então eu fui ali, neguei e falei, filha, agora o mamar precisa descansar, a mamãe acolhe, abraça, aquela coisa toda. E ela, nossa, ela ficou muito brava. E ela queria mamar e ela não entendeu aquilo. Não se conformou. Não se conformou. E eu tava ali toda numa paciência dizendo, a mamãe entende, é difícil mesmo ficar sem mamar. Você tá sentindo raiva, você tá brava com a mamãe, e aí agora você está chorando. Claro que isso foi na primeira meia hora, gente, ela chorou por 1 hora essa noite, tá? Ela não costuma fazer isso, mas isso aconteceu. E já na meia hora seguinte, eu já... Tudo isso que eu falei aqui no vídeo, eu não fiz. Eu já tava dizendo assim, ó, Martina, tu já sabe que não tem mamar durante a noite, deita um pouquinho e dorme. Então, assim, ai... Já começa a ver que tu já estava perdendo o controle. Mas aí também, depois, eu... Qual é a importância disso tudo? Eu falei pra ela também depois que o que eu senti. Eu expliquei pra ela, olha, a mamãe começou a ficar muito cansada e muito irritada, e aí a mamãe foi braba, foi rude com as palavras contigo. Então eu também gosto de falar pra ela o que eu tô sentindo e nomear pra ela. Quando a Paty veio me trazer isso, ela veio me falar que daqui a pouco ela já perdeu aquela paciência. E aí eu falei pra ela, pois então, tu também tem sentimentos. Então é importante não só nomear, como a gente também validar o nosso sentimento, porque a gente chega sentindo também uma culpa muito grande. Quando ela me traz alguma coisa, ela vem me dizer que, poxa, ela perdeu a paciência. Só que, gente, nós vamos perder a paciência. A gente pode ter sentimento também. E a gente também precisa validar. Assim, nós também vamos estar ensinando a nossa criança a validar o próprio sentimento. Se a gente ensina ela, olha o que tu tá sentindo é isso, é válido. E aí quando chega na nossa hora, a gente sente culpa, a gente não quer sentir aquilo, a gente nunca quer ficar Eu brava. fico muito chateada comigo quando eu perco a paciência com a Martina. Porque são raras as vezes, porque eu também não sou a mãe. Então, pra mim, o peso da maternidade não é assim como é pra vocês, mães. Então, eu fico me sentindo mal de, eventualmente, não estar com aquela paciência gigante. Mas eu, assim, 99% das vezes eu sou paciente. Mas eu preciso também me respeitar e também saber que eu também tenho um limite. Então, ou seja, nós podemos sentir, Ou nós seja, adultos. estamos todas aprendendo. Estamos todos aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. E sentir não é fraqueza. Ela pode sentir muito e ser uma menina forte de qualquer forma. É. O que a gente pensa muito? Essa questão do adulto que a gente está criando lá pra frente. Né? Então a gente vê muito hoje em dia adultos que não sabem lidar com seus próprios sentimentos. Eu sou uma pessoa que eu tento explicar pra vovó, eventualmente, como é que funciona essa frustração na Martina. Eu falo assim, ó, mãe, quando tu tem uma expectativa de alguma coisa e uma pessoa é grosseira contigo, tu não fica com aquele sentimento no teu coração, assim, ó, de uma coisa ruim, uma vontade de responder, uma vontade de ser agressiva de volta, até bater na pessoa, fica. E você já é uma adulta. Imagina uma criança que está recém aprendendo como lidar com seus sentimentos, como ter inteligência emocional para poder lidar com as questões da vida. No fim, é um aprendizado diário pra nós também, porque ensinar sobre sentimentos é tu também se ensinar sobre sentimentos, e a gente tá lidando com isso diariamente, tá sendo um aprendizado gigante pra gente também. E eu faço terapia e eu vejo muito isso, né? Eu fico vendo muito isso, essa questão de validar sentimentos meus, de tentar reconhecer, de não sentir culpa. Porém, eu vejo que quem mais está me ensinando sobre tudo isso é a Martina. É poder fazer para ela e aí conseguir aplicar em mim também. Então, é um aprendizado constante, né? Ai, é maravilhoso. É uma via de mão dupla criar um bebê. É impressionante. O retorno que eles nos dão, assim, é incrível. Não é tudo às mil maravilhas. Claro que não. Como parece que a gente está contando aqui. Não é. Eventualmente eu sinto culpa, eventualmente eu não consigo lidar com aquela frustração dela. Eventualmente, quando o choro é demais, eu também canso. Eu tenho vontade de sair um pouco, mas não saio.
Enfim, É não é fácil, não é fácil, não é mas a gente pensa, passa, tudo passa. E a Não, gente também... eventualmente, tu vai ali, tu erra, e daqui a pouco no próximo tu faz diferente. Então é bom tu te dar conta quando tu errou e querer fazer diferente depois. Mas é tão bonito, assim, esse crescimento que a gente tá tendo pessoal pra, né, pra fazer a Martina ser uma pessoa melhor. Né? E ser essa menina forte, porque realmente o que tu falou, ter sentimentos não faz de você uma pessoa fraca. Não é uma fraqueza. E as Muito pessoas pelo têm contrário. muito essa ideia, né, de que você vai ser sensível, de que você expõe seu sentimento. Isso é muito importante para que você possa organizar as coisas e não comece a deixar tudo lá no inconsciente, né, tudo sendo reprimido, para que depois lá na frente você ainda tenha que fazer uma terapia para resolver tanta coisa. Ou resolver um pouquinho menos de coisas. No fim, não é sobre parar o choro, é sobre ensinar o que fazer com ele. E no próximo episódio nós vamos falar sobre padrões. Esperamos vocês lá. Tchau!